Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Quando as coisas vão mal para o crente, o que fazer? Como entender, diagnosticar? O pior é a pessoa estar mal e nem saber que está mal. O câncer é uma doença interessante. Ela não é vinda para a pessoa por contágio. Não há contágio externo como a lepra, tuberculose, gripes, Covid. São doenças contagiosas. A lepra é uma doença que aparece na pessoa e, em princípio, ela é causada pela má alimentação da pessoa, que gera acidez. A acidez no sangue traz perda de oxigênio e, sem oxigênio, as células cancerosas se multiplicam. Então, o câncer é causado pela má alimentação. É comer arroz, pão, macarrão e carne, comer essas comidas que engordam. É mais ou menos assim. O câncer aparece. O interessante do câncer, que é uma das muitas doenças degenerativas, é que ela fica quietinha lá dentro. De repente a pessoa descobre que tem câncer, mas já está bastante avançado. A pessoa não percebeu, apenas sente uma coisa ou outra, mas vai levando a vida, e quando o câncer aparece, ele já é bem forte e fatal. Isso é muito comum de acontecer. Espiritualmente, a pessoa está mal e ela não sabe que está mal, até que o problema aparece e aí, às vezes, ela não consegue vencer, não tem mais jeito e a coisa vai embora. Muitos casais estão vivendo uma vida artificial e, de repente, o problema aparece. Eles não detetaram antes, o problema aparece, um adultério, e aí o mundo desaba. É muito comum a gente passar por lutas e problemas, mas a gente precisa saber, a gente precisa de, periodicamente, fazer alguns exames de saúde para detetar a qualidade da nossa saúde. Espiritualmente, nós precisamos de fazer um check-up com o líder, por isso cada cristão precisa de um líder, e a cada semana conversar com o seu líder, a sua líder, prestar relatório da sua vida e contar seus pecados, pedir orientação. O líder, sendo uma pessoa mais experiente, vai dar alguma orientação sábia para a pessoa e vai diagnosticar um problema sério que está latente, está quietinho dentro da pessoa, mas que em algum momento pode explodir. Pois é, as coisas podem ir mal. O pior é a pessoa nem saber que as coisas vão mal. Mas Deus quer que estejamos em comunhão com outros, para que outros, olhando para nós, vejam. Quantas vezes na vida da gente uma pessoa vem e diz: fulano, você está muito pálido, está acontecendo alguma coisa com você. Não, não é nada não, estou me sentindo bem, mas você está pálido, procura um médico, vai ver isso, isso e aquilo. Aí a pessoa é alertada. Isso é comum de acontecer. Nós precisamos de ajuda, precisamos da comunhão. Cada cristão precisa de um líder. Aqui em 1 Crônicas, no capítulo 7, nós encontramos ainda, no meio das genealogias, a descrição daquelas famílias, nomes, filhos e quem gerou quem. Os descendentes de Efraim, a descrição começa no versículo 20, diz que o Sutela era filho de Efraim.
de quem foi filho Bered, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Eleada, e de quem foi filho Taate, de quem foi filho Zabade, de quem foi filho Sutela. Bem, o Sutela, então, era descendente de Efraim, várias gerações depois do Efraim. Mas também são citados aqui 2 irmãos dele, o Ézer e o Eleade, que foram mortos pelos homens de Gate. Estou lendo o texto. Naturais da terra, pois eles, aqueles irmãos do Sutela, o Ézer e o Eleade, desceram para roubar o gado dos filisteus de Gate. Pelo que, por muitos dias, o seu pai Efraim chorou e os irmãos vieram para consolar. Mas depois ele coabitou com a sua mulher e ela concebeu e teve um filho a quem chamou Berias, porque as coisas iam mal na sua casa. Eu assinalei aqui alguns termos da Bíblia, são interessantes. As coisas iam mal na sua casa. O filho recém-nascido levou a culpa, pelo menos no nome. O nome dele expressa que as coisas iam mal. Isso tem muitos outros casos na Bíblia que são ilustrativos também. A Raquel, quando morreu e teve o filho Benjamim, ela chamou de Benoni, filho da minha dor. O pai é que mudou o nome para Benjamim. A Raquel estava muito triste porque ela teria o filho, mas morreria. E, de fato, teve o filho, chamou Benoni, mas o pai pôs o nome de Benjamim. As coisas iam mal e a pessoa triste faz isto refletir no nome que coloca no filho. É muito comum isso acontecer, a pessoa fica muito triste e sua família leva a descarga. A pessoa tem reveses na vida profissional, uma briga com colegas de trabalho, aí descarrega tudo na família. Os crentes têm essa mania também. Se o pastor vai mal na sua vida pessoal, às vezes na vida de relacionamento com a esposa, ele descarrega na igreja. Isto é muito comum de acontecer, mas a gente deveria pensar melhor em preservar nossos filhos, nossos irmãos, nossos relacionamentos das calamidades que acontecem conosco e dos problemas íntimos que temos. Os outros não têm necessariamente culpa das nossas desavenças, brigas e fraquezas e pecados. A gente deveria tentar preservar os outros e não ficar descarregando sobre os outros a nossa ira ou o nosso desabafo de qualquer jeito. A gente precisa pensar melhor. O sujeito estava mal porque ele não cuidou dos filhos, não deu uma boa orientação para os filhos. Os filhos foram roubar o gado dos outros. O filho de alguém de Deus foi roubar o gado dos outros. E aí, na soberania de Deus, o Senhor permitiu que eles fossem mortos. Aí o pai ficou muito triste e chorou muito. Isso está sujeito a acontecer conosco também. Se nós nos omitimos em cuidar de nossos filhos, como líderes, nos omitimos em cuidar de nossos irmãos na igreja, os discípulos, aqueles que o Senhor nos entregou, nós estamos sujeitos também a ver desventuras assim, a mão de Deus descarregar sobre nós. E nós vemos um acidente que vai ceifar a vida de um filho, nós vamos ver a doença ceifar um outro ali. Pois é, nós estamos sujeitos a tudo isso. Mas o alerta fica para nós. Precisamos de sermos avaliados, estarmos em comunhão, pessoas que convivem conosco estarem avaliando a situação, nos ajudando a entender tudo, para a gente poder
corrigir enquanto é tempo. E no que diz respeito a filhos, educação de filhos, orientação de filhos e também espiritualmente a orientação de filhos espirituais, isso deveria ter a nossa prioridade. Mas o que acontece? Muitos líderes, muitos cristãos estão cuidando primeiro da sua casa, dos seus negócios, investimentos, dos seus prazeres, da televisão, de acompanhar os programas, de ficar no celular o dia inteiro para reciclar abobrinha, ficar repassando aí mensagenzinhas e novidades, enquanto isso está deixando o filho também, em geral, nas mesmas coisas. Está deixando o filho de lado, não está cuidando, não está discipulando. O tempo passa e essa pessoa vai ter surpresas desagradáveis. Deus faz coisas acontecerem contra nós para nos despertar. Ele quer que nos despertemos. Quando a gente se acomoda, fica morno espiritualmente, vai tocando a vida cristã como rotina, Deus permite um câncer vir, uma doença qualquer, uma Covid, um acidente acontecer, uma desventura no trabalho, um assalto. Deus permite uma coisa assim acontecer para nos sacudir, para nos despertar. Então, quando isso acontece, nós precisamos dar glória a Deus, honrar o Senhor, adorando como o Jó fez e procurar entender o propósito de Deus naquilo. Humildemente procurarmos saber, Senhor, por que o Senhor permitiu esse acidente? Pai eterno, por que o Senhor deixou essa doença tão maligna chegar na minha família? Por que o Senhor permitiu tudo isso acontecer? Pois é, nós precisamos procurar entender os propósitos de Deus. Deus quer sempre falar conosco quando a gente não ouve de ouvidos abertos a voz dele. Ele nos fala através de circunstâncias adversas. Ele falou, por exemplo, ao Balaão, através de uma mula. A mula falou, abriu a boca e falou, para refrear, a Bíblia diz assim, a insensatez do profeta. Deus quer frear a nossa insensatez quando a gente já não ouve. Deus faz coisas acontecerem para nos despertar. O Senhor quer nos despertar. Portanto, quando as coisas vão mal, não é sinal de que Deus rejeitou você, é sinal de que Deus, amando a você, está querendo despertar a sua vida. Mais adiante ainda em Crônicas, há muitos relatos interessantes. No capítulo 8, o versículo 6, diz que aqueles foram filhos do Eude, provavelmente o juiz de Israel. Eles foram chefes em suas famílias, nos moradores de Geba, mas foram transportados para o exílio. Pois é, foram chefes, conseguiram liderança na família, um destaque, foram certamente aqui na terra pessoas de sucesso, mas espiritualmente foram muito mal. E por causa disso, Deus não viu mais jeito de salvar aquelas pessoas e os mandou para o cativeiro. É muito triste isso. Você investe em dinheiro, em formação cultural, curso para seus filhos, curso superior para seus filhos, e espiritualmente vai mal e Deus tem que mandar tudo para o cativeiro. É muito triste essa situação. Eles foram chefes, mas não conseguiram em nada influenciar para o bem e foram para o cativeiro. A interpretação disso, à luz do Novo Testamento, é mais séria. Nós estamos sendo alertados e sacudidos por Deus agora antes do arrebatamento, porque o cativeiro vai ser o inferno de fogo. Você não subindo no arrebatamento, que vai acontecer a qualquer momento, vai para o inferno de fogo. Vai ficar aqui na terra para ser condenado, morrer e depois ser
condenado. Para nós só vai subir no arrebatamento quem está com a vida limpa, pura, produzindo frutos em comunhão, amando seus irmãos, com a vida reta diante de Deus. Se você não está assim, Deus está querendo sacudir você através das palavras, das mensagens. Mas se você não ouvir, Ele vai mandar uma Covid, vai mandar um acidente, um câncer, uma situação difícil para, num último apelo, ver se você muda. Se você não mudar, o que tem à frente é o cativeiro. E o cativeiro, à luz do Novo Testamento, significa um inferno de fogo por toda a eternidade. Não brinque, meu irmão, minha irmã, não brinque com as coisas sérias de Deus. Tendo algo a consertar com o Senhor, conserte agora. Mas se você não sabe, pergunte ao seu líder, à sua líder, para te ajudar, para examinar se você tem alguma coisa que possa condenar você.